mais um encontro do canal da mediação. Como já vimos em encontros anteriores, nós já percorremos a história da mediação. Primeiro, o meu percurso pessoal e como chegou no Brasil. Depois, nós fizemos um passeio pela mediação na história e partimos de séculos passados para chegar no hoje. E agora nós vamos responder à questão que certamente está fazendo eco para todos, que é, mas afinal, o que é a mediação? Nós vamos hoje fazer uma leve inserção, porque nós teremos que voltar muitas vezes até que haja uma compreensão. E ao final eu vou dar um exemplo prático para que possam realmente perceber a aplicação deste ensino, deste estudo e deste precioso instrumento que temos à nossa disposição nesse século XXI, porque a mediação é do século XXI. Então, a pergunta que querem saber, o que é mediação? Antes de falar de mediação, nós vamos fazer o inverso, nós vamos falar o que não é a mediação. Eu acompanho nessa forma de exposição a grande mediadora, da qual eu já falei da história da mediação, que é a Jacqueline Murray. E ela tem um livro maravilhoso que se chama Mediação e Cultura de Paz. E ela, então, é que faz esta inserção no conceito da mediação, partindo do que a mediação não é. Então, vamos lá. Então, a mediação não é um tratamento jurídico de segunda classe. Bom, em encontro anterior, eu sugeri que assistissem ao filme Assédio Sexual, que conta uma história de um conflito e uma mediação que acontece nos Estados Unidos. Good morning, I'm Judge Murphy. This is a mediation, not a court of law. Our proceedings will remain confidential. E nesse filme, o chefe da pessoa que teria cometido o assédio, uma funcionária, e o chefe dela fala, olha, eu acho melhor você ir para a mediação, porque se for para o judiciário é muito caro. Já perceberam então que lá nós temos essa questão assim, a mediação é uma prestação jurisdicional de segunda classe, tá? Então isso é que nós não podemos permitir que aconteça. Então mediação não é isto. A mediação não é uma assistência psicológica das partes. Muitas vezes perguntam se o mediador ideal não seria o psicólogo, mas não é. Depois nós vamos ver que, na verdade, é um conhecimento interdisciplinar e precisa haver conhecimento de várias áreas para poder fazer uma abordagem de conflito, como é o caso da mediação. A mediação não é um estudo social, né, que seria da área do assistente social, né, que teria como objeto a busca de uma compreensão daquela família para dar o contorno do que seria correto. Né? A moradia da criança fica melhor aqui, porque tem tal inconveniente se ficar com o pai ou com a mãe, e
Então, isto não é mediação. Tá? Nós encontramos esse trabalho formidável nos processos litigiosos e que vão para a perícia. E aí, então, tem o estudo social e o estudo psicológico, que são suportes para que o juiz dê uma decisão. A mediação não é a celebração de acordo. Olha, vamos fixar isso com muita força, porque há muita confusão achando que mediação é fazer acordo. Às vezes a gente oferece um trabalho de mediação para alguma pessoa e ela fala assim, não, mas eu não quero fazer acordo. Mas não é isso, não é acordo. Acordo é conciliação, nós vamos ver isso depois, tá? E vamos fazer uma comparação criteriosa entre mediação e conciliação para que possa entender o que é a aplicação efetiva da mediação e não da conciliação. Bom, aí outra coisa também que surge muito é que a mediação é uma negociação. Negociação, em primeiro lugar, né, nós temos que pensar assim, né, quando que a gente faz uma negociação? Está comprando, por exemplo, um imóvel e aí vai na negociação, procura o preço mais baixo para quem está comprando, o que está vendendo que é o preço mais alto e aí vai se compondo até chegar num ideal que seja bom para todos. Né? Ou pelo menos o que seja possível. Isso é negociação. Num conflito familiar ou num conflito de um modo geral, lembrando sempre que o nosso canal é canal da mediação com ênfase da mediação familiar, porque é mediação e direito de família. É esta parceria que nós fazemos nesses nossos encontros. Então, isto tudo a mediação não é. Então, nós vamos agora falar o que é a mediação. A mediação é a gestão de um conflito. Normalmente, as pessoas que estão em conflito estão incapacitadas de fazer esta gestão, porque estão completamente envolvidas em questões tão difíceis que quando vem um mediador, ele é uma pessoa que consegue ser isenta e estabelecer alguns critérios para saber como é aquela família, como se relacionam, qual é a história daquela família, né, para que eles encontrem o melhor caminho, porque o mediador não sugere, o mediador não decide, o mediador ele tem uma postura passiva, no sentido de não interferir, porém ativa, porque é propositiva. Faz perguntas, levanta questões que muitas vezes aquelas pessoas nem haviam nunca pensado nisso. A mediação é um tempo-espaço transitório, não é eterno. Não é? O conflito não vai durar a vida inteira. Né? Eles estão num momento do conflito e naquele tempo-espaço há necessidade de se encontrar caminhos que possam levar essas pessoas à recuperação de uma estabilidade principalmente emocional, de todas as ordens, né? Logística, né? Que às vezes quem muda, quem fica, vai morar com quem, né? Então são estas as questões, esta é a gestão do conflito, onde o mediador entra.
A mediação é uma comunicação ética. Né? O que quer dizer isso? Né? Ético é tudo aquilo que respeita a lei da ordem geral de todas as coisas. Né? Não há como agredir ninguém, isso não é ético. Não há como desdenhar do sofrimento do outro. Não há como fazer proposições antiéticas, enfim. Isso tudo, vamos voltar, vamos aprofundar. Esse é o nosso primeiro momento de dizer exatamente o que é a mediação. E como disse, depois nós vamos dar um exemplo. A mediação tem como objetivo o futuro, porque o passado já foi. Né? Ele serve de fundamentos, porque não se vai negar o passado, mas a mediação visa ao futuro. O que é que vai ser da vida daquelas pessoas? Às vezes até o mediador pode falar assim, podemos experimentar assim, né, para ver o resultado, porque as pessoas estão completamente perdidas de um modo geral. A mediação é uma tomada de decisão rápida. Eu já ouvi relatos de pessoas me dizerem, eu estou numa mediação há 1 ano. O quê? Isso não é mediação. Né? Talvez tenha começado com uma proposta de mediação e que depois acaba se tornando uma psicoterapia sem que as pessoas estejam cientes disso. Mas é isso que eu quero? Né? Porque 1 ano é impossível. A mediação é rápida. Há uma convenção bastante frequente de que a mediação deve ocorrer, em média, em 5 sessões. Cada sessão de 1 hora, máximo 1h30, porque depois disso as pessoas já não inovam e começam a patinar. Né? Então, a gente tem que aproveitar. Normalmente 1 hora, 1h10 é o ideal, né? E aí o mediador tem que ter toda a consciência de interromper num momento em que está havendo uma fusão de ideias entre os dois, e não quando os dois estão no auge de alguma questão antagônica entre eles. Né? E então, quando se começa um trabalho de mediação, já se fala, olha, no máximo 5. Jean-François Six, autor do livro Dinâmica da Mediação, que já foi apresentado a vocês numa outra live, e ele costuma dizer assim, né, que a mediação, né, o primeiro encontro é terrível, né, porque é muito desconfortável. O segundo encontro já começa a ficar mais... as pessoas já se soltam mais e às vezes até discutem, e aí é que está a grande vantagem, porque às vezes nunca tinham feito isso antes, né? E aí ele fala que a terceira sessão de mediação é mágica, né? Porque ela costuma ser o momento em que as pessoas já se desarmaram e aí entram com a capacidade de trazer novas propostas. Então, para o nosso encontro de hoje, estas questões trazidas parecem que são suficientes para que se faça uma reflexão a respeito. E aí agora eu vou fazer, como eu disse, dar um exemplo para que possam saber a aplicação disso.
eu vou fazer a recomendação de um filme. Esse filme é Cenas de um Casamento, de Ingmar Bergman. Ele é um filme antigo, de 73, encontrável facilmente. Então tem a mulher, é um casal. Esse filme tem a grande vantagem de ter um começo, meio e fim de um conflito familiar, né? Porque começa o filme onde eles estão bem, né? E eu vou chamar a atenção de vocês para as primeiras cenas desse filme, porque elas são fundamentais. Um casal, né? Esse filme se passa na Suécia, e um casal recebe uma jornalista que vai fazer uma matéria com eles, porque eles estão completando 10 anos de casados. E era, na época, uma coisa um pouco rara. E aí eles estão tirando fotos, aí eu falo assim, e as crianças? Aí eles chamam as duas filhas, que devem ter 8 e 10 anos, coisa assim. É a única cena do filme em que elas aparecem, depois elas só são referidas. E aí eles tiram foto da família, e aí as meninas saem, e aí a jornalista fala assim, Mariane, me fale de você. E a Mariane fica completamente paralisada. Ela fala, falar de mim? Bom, eu sou a mãe das meninas, eu sou a mulher do John, eu não tenho mais nada a dizer. E aí a jornalista pergunta para ele, fale de você. E ele, eu sou um cientista, meus pais me deram uma educação maravilhosa, eu sou uma pessoa fantástica. E aí então começa o filme. Por que eu chamo a atenção disto? Olha a baixa autoestima desta moça. Depois nós vamos ver que ela é advogada, mostra ela atendendo uma cliente, e veja, o filme é de 73, e ela está fazendo uma mediação com esta cliente. E aí mostra ela se colocando, dizendo para a cliente, mas por que você vai se separar? Porque aquilo já plantou uma semente na mente dela, né? E aí então vem a questão da escuta, né? Que será o tema do nosso próximo encontro. Se vocês gostaram, dê o seu like, né? E vamos fazer novos encontros, e aperte o sininho para receber as notificações, e assim nós poderemos desenvolver esta matéria com bastante carinho e bastante seriedade, para que todos possam fazer uso destas ferramentas.